Tá. Então, ó, o tema continua o mesmo, tá? África e o mundo globalizado. O subtema agora é regionalização do continente africano. Então, a gente vai falar um pouquinho de como essa África pode ser regionalizada. Lembra que o estudo da regionalização, ele é um assunto muito de terceira série, né? O estudo da regionalização ele é muito importante dentro da geografia, porque ele nos dá muitas informações, acabam meio que compartimentando e passando muitas informações. Por isso que a regionalização é um tema muito importante na geografia, tá? Ela nos dá ou nos traz uma realidade, digamos, mais clara dos fenômenos e dos fatores tanto sociais como naturais, tá bom? Então, a regionalização é muito importante, sempre cai em vestibular e Enem, para quem tem interesse em fazer Enem e vestibular, fique esperto, porque quando cai geografia, vai cair uma questão de regionalização. E a África não poderia ficar de fora, tá? Desse estudo aí. Então, primeiramente, vamos ver qual que é a habilidade aí que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Ó, extrair informações relevantes de mapas temáticos. Ó, fácil, hein? Extrair informações de mapas para identificar a subdivisão da África em dois grandes conjuntos de países, ou seja, olha só, a África, gente, ela é diversa, ela tem características diversas, então a gente vai tentar agrupar e achar essa característica do continente africano em duas partes, é como se a gente fizesse uma divisão em duas partes, e aí cada parte dessa vai ter suas características próprias, tudo bem? Uma África mais, digamos assim, processo de desenvolvimento, tá? Um pouquinho mais industrializada, e aí quando eu falo uma África, estou falando um conjunto de países africanos, tá bom? Então, uns países africanos um pouquinho mais em processo de desenvolvimento, e a outra África com economia mais tradicional, mais pobre, né? Então, é essa África que a gente vai tentar regionalizar aí, entre uma mais em processo de, eu não vou falar desenvolvido, porque não tem país desenvolvido no continente africano, mas tem países que estão um pouquinho mais à frente no processo de desenvolvimento, tá bom? E aí, os outros demais países mais pobres. Tá, então é isso que a gente vai fazer. Vamos olhar mapas e vamos tentar enxergar essa regionalização, essas características e o porquê dessas características, tá bom? Então, ó, nada melhor do que falar do continente africano hoje, como ele está hoje, do que voltar lá um pouquinho no passado para entender como é que, por que está do jeito que está hoje. Então, a gente tem que dar um passinho lá para trás, e é por isso que a gente vai contextualizar a nossa conversa aqui hoje, tá bom? Então, vamos ver o contexto histórico do continente africano, para a gente ter uma ideia, assim, mais clara, tentar entender o porquê que ela é do jeito que ela é hoje. Países, em sua maioria, pobres, pouco desenvolvidos, com muitos problemas sociais, econômicos, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho aí. Olha só, a partir do século XVI, e aí eu estou falando aquele período entre 1500, né, entre 1501 até 1600, então esse é o século XVI, tá? Muitos africanos foram levados de seus países para outras partes do mundo pelos europeus, a fim de realizarem o trabalho escravo. Então, vamos tentar fazer um recorte, vou fazer um recorte histórico, tá? Eu não vou pegar a história da África lá desde o nascimento da espécie humana e tal, não. Né? Não vou falar também da questão aí da civilização egípcia também, não. Vamos fazer um recorte histórico um pouquinho mais para frente. Vamos pegar do momento em que a Europa entra em contato ali com os países africanos e começa essa relação, digamos, econômica entre Europa e África na questão aí da escravidão, tá bom? Por que a gente pega essa data aí, esse século XVI? Porque é aqui que começam as grandes navegações. Lembra do período das grandes navegações? É aquele período em que a Europa, sobretudo Portugal e Espanha, começa a desenvolver o comércio. E esse comércio, ele necessita de produtos. E esse produto, normalmente, ele vinha lá da China e vinha da Índia, né? Por meio terrestre. Acontece que determinados fatores lá fazem com que aquelas rotas comerciais ficassem interrompidas. Então, Portugal e Espanha, que não queriam acabar com esse comércio, porque era muito lucrativo, teve que achar novas rotas. E as novas rotas foram feitas por meio do oceano, tudo bem? O que impulsionou, então, o desenvolvimento da navegação. Por isso que esse período é chamado de grandes navegações, tá? O período das grandes navegações, porque foi aí que foi desenvolvidas as embarcações capazes de navegar em alto mar
distante do litoral. Até então, os barcos, eles existiam, mas não eram capazes nem grande o suficiente para navegar em alto mar, tá? Então, essa relação da Europa com o continente africano começa a se intensificar a partir daí, beleza? Então, olha só, a partir desse século aqui, os africanos, tá? Começa a ser levado. Como que surge essa ideia do africano ser escravo? Qual que é a ideia de utilizar, né? Como que partiu disso? Como teve início tudo isso? Teve início com as experiências feitas por Portugal numa pequena ilha, tá? Chamada Ilha da Madeira, Ilha do Açores, são ilhas pequenininhas, próximas a Portugal, próxima à costa africana, em que Portugal começou a plantar cana-de-açúcar, e o açúcar era um produto, assim, muito, 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 digamos assim, importante no continente europeu, valia muito. Então, Portugal investiu nessa questão da plantação de cana-de-açúcar e utilizou a mão de obra africana, tá? Como deu certo isso na pequena ilha, ele quis expandir isso cada vez mais, tá? Beleza. Agora é o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que os portugueses, e também os espanhóis, né? Vocês acham que eles chegaram lá no continente africano, nos países africanos, e travaram batalhas para escravizar os negros nativos? Não. Na verdade, essa questão do escravo já estava presente no continente africano. O escravo já existia lá no continente africano. A gente sabe que o continente africano ele é diverso, gente. Ele tem características assim muito diversas. São vários povos, várias nações, cada um com sua cultura, sua língua, sua organização social. E, obviamente, eles entravam em conflito entre si, tá? E aí, esses conflitos, né, os vencedores acabavam escravizando aqueles povos que tinham, digamos assim, perdido na batalha, e gerava ali os escravos. Os portugueses se aproveitaram dessa situação. Na verdade, já existiam os escravos. O que os portugueses fizeram foi começar a contratar, ou melhor, contratar não, começar a comprar escravos, tá? Então, ele vai comprar os escravos em troca de produtos. Até porque a moeda não existia e não era usada nessa época aí. Tudo bem? Então, esse comércio começa a nascer. Por que eu estou falando disso? Porque é importante para vocês entenderem tudo que vai vir a acontecer depois no continente africano. É o início desse comércio de escravos com Portugal e Espanha que vai ter todo o desenrolar da situação do continente africano que nós temos hoje, que vai explicar isso, tá? Então, esse comércio começa a nascer. Então, eu estou falando lá do século XVI, estou falando de 1500. Começa a nascer aos poucos, tá? Então, Portugal começa a ver que essa situação dá certo, e aí também vem a questão do descobrimento, né, o achamento do Brasil, a expansão aí a expansão marítima começa a acontecer de forma mais intensa, e novas terras são descobertas. O que Portugal faz? Já que deu certo na ilha de Açores e Ilha de Madeira, esse sistema de produzir cana-de-açúcar com mão de obra escrava, por que não pode dar certo na minha nova colônia, que é lá nas terras do Brasil? Vou implantar também. E aí começa o comércio começa não, mas intensifica o comércio escravagista. Tudo bem? Começa a tirar escravos do continente africano e levar para outros continentes. Beleza? Então, começa a aumentar essa situação. Já existia antes e passa a aumentar o comércio de escravos. Tá? Então, já temos uma relação aí do continente africano com o continente europeu, ligando o continente americano. Tá? Então, já tem aí essa relação comercial. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar um mapinha para vocês aqui, para a gente já ir trabalhando com a ideia de coletar informações em mapas. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma África antes, né, em 1870, né, século XIX aí. A África, gente, ela era habitada por povos nativos africanos. E cada um tinha sua organização, como eu já disse. Tá? Cada um vivia com sua organização, ou vivia em conflito, ou vivia em paz com a nação vizinha, enfim. Tinha o seu modo de vida, assim como os nativos brasileiros, índios brasileiros também viviam da mesma forma, tá? Acontece que quando os europeus chegam a essa região e começam a entrar em contato, estabelece os primeiros contatos, como, por exemplo, o comércio de escravos, a situação aqui dentro passa a mudar.
tá? Lembra que eu falei para vocês que os portugueses se aproveitam da existência de escravos que tem dentro do continente africano? Ele passa a incentivar isso, porque se ele está comprando, quem, quem provocava guerra para capturar escravos passa a fazer mais ainda isso, porque isso passa a ser uma coisa lucrativa para os africanos também. Né? Então, ele meio que por trás acaba, ou indiretamente, ele acaba intensificando a, a guerra no continente africano, os conflitos no continente africano. Tudo bem? Então, os portugueses, com essa prática, acabam fazendo com que as nações entrem em conflito cada vez mais. Isso porque vai gerar escravos, e os escravos eles vão vender para os portugueses. Tá legal? Então, olha aqui, ó. Essa aqui tem um mapinha de uma ideia de como era o povo africano. Então, nós temos aqui a ação, né, de alguns povos no continente africano. Então, os turcos tinham digamos assim, uma influência nessa área verde, até porque a Turquia está aqui, né? E aí, o que que acontece? Ele tinha sua influência exercida nessa região aqui, né? Os franceses já entraram em contato aqui, ó, com os povos daqui, mantinha contato com os povos africanos, e nas demais regiões brancas viviam diversas tribos aí com sua organização, tá? Então, já tinha aí o contato, mas não era tão grande. Isto vai mudar depois de 1895, por uma série de acordos que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, fique com essa data na cabeça, porque essa data aqui, ela é muito importante, a transição dessa data para esta, tá? Vai acontecer um fato muito importante aí, que vai fazer com que a influência europeia, e vocês podem notar aqui, ó, que a maioria aqui são espanhóis, ou desculpe, são europeus, tá? O que, que vai acontecer com esse continente africano? Ele vai passar a ter uma influência muito grande dos países europeus, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vou tirar aqui. Então, aqui, ó. Do século XVI, como eu disse para vocês, até o século XIX, os países europeus começaram o processo de trocas comerciais com os africanos para obter escravos. Só que esse processo ele vai se intensificar mesmo no século XIX. Tá? No final do século XIX é que vai dar esse processo aí. Tudo bem? Então, muitos escravos vão ser retirados do continente africano, vai ser levado, sobretudo, vai ser trazido para a América, tá? Para trabalhar aí na cana-de-açúcar, e depois, posteriormente, na questão da extração do ouro aqui no Brasil, e depois aí na colheita do café, como vocês mesmos estudaram, né, o ano passado, os ciclos econômicos no Brasil, tá? Primeiro é a cana-de-açúcar, depois veio o ciclo do ouro e depois do café, tá? Então, eles vão trabalhar nessas situações aí como escravo, tá? Por que que, final do século XIX, aparece um processo aí chamado neocolonialismo? Por quê? Porque aqui, gente, é nesse momento em que, de fato, os europeus eles vão entrar de vez no continente africano. Mas entrar de que forma? Dominando, colonizando. Da mesma forma que os europeus fizeram isso com a América, lá no começo do século XVI, Portugal, na região do Brasil, a Espanha, com praticamente toda a Europa, a Inglaterra, com a região norte lá, né, da América, Estados Unidos e Canadá. Então, de mesma forma que fizeram isso com a América, também vai fazer com a África, só que agora é o neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, porque o primeiro colonialismo foi na América, tá? E o neo aqui seria no continente africano. Por que que isso acontece? Bom, primeiro, porque o continente americano, os países do continente americano passam a se tornar independentes. Não é aí que o Brasil se torna independente? 1822, o Brasil se torna independente? A maior parte dos países da América se torna independente nessa época, no começo do século XIX, tá? E aí, ao longo do século XIX, vão se tornando independentes. Então, a Europa, ela perde sua fonte de riqueza, porque todas as matérias-primas, os recursos e as riquezas que eram extraídos daqui para levar para a Europa se esgotam, porque os países aqui, ó, cortaram a torneira, ou seja, se tornaram independentes. Ninguém mais vem aqui tirar nada que é nosso agora, tá? Então, o que que os europeus vão fazer? Eles vão em busca de novas matérias-primas. Para onde que eles vão olhar? Para o continente africano, tá? Então, o continente africano agora,
E olha que ele já estava ocupado, hein? Ele já estava sendo explorado, desde lá do século XVI. Só que agora o negócio vai ficar mais firme. Vão sistematizar a exploração agora do continente africano, tá? Então, várias nações vão começar a ter sua influência no continente africano para extrair as suas riquezas. Para que não houvesse conflito entre as principais potências europeias, ou seja, não houvesse conflito entre eles, briga entre eles por causa da África, eles resolveram fazer uma reunião. E é muito importante vocês saberem dela, foi chamada de Conferência de Berlim, tá? A Conferência de Berlim, ela vai ser importante porque ela vai, digamos assim, sistematizar a exploração do continente africano pelos países europeus. Olha só aqui, ó. É nessa Conferência de Berlim de 1885 que vai acontecer a partilha da África, gente. Isso aqui é importantíssimo, ó. A África vai ser partilhada, vai ser espedaçada aí pelos países europeus, no sentido de que, ó, essa porção de terra vai ser minha, essa aqui vai ser sua, cada um, os europeus vão decidir de quem que vai ser cada trecho, cada território do continente africano. E mais, detalhe, sem perguntar para os povos africanos o que eles achavam disso, se era legal ou não. Simplesmente eles tomaram a decisão, invadiram lá e falaram: opa, vamos dividir aqui, e cada território desse vai ter aí um país que vai explorar, tá? Como se fosse terra de ninguém. Então é isso que eles vão fazer aí na partilha da África. Então, consistiu num acordo que tinha como objetivo reconhecer as fronteiras dos territórios já ocupados pelos europeus, né? E estabelecer regras sobre as futuras ocupações do continente africano. Ou seja, o que eles fizeram? Falaram o seguinte: ó, vamos criar regras aqui. Portugal, a Inglaterra, né, a Espanha, a própria Alemanha, a Rússia, a Bélgica, todos eles, a França, todos eles vão sentar numa mesa lá em Berlim, na cidade de Berlim, né, na Alemanha, e aí vai pegar um mapa e vai começar a traçar fronteiras dentro do continente africano e vai dizer: opa, esse trecho aqui é meu, eu quero esse trecho para mim, e a Itália, a Rússia vai falar: não, então esse trecho aqui é meu. E aí começam a dividir. Tá bom? Então, essa é a tal da partilha da África feita pelos países europeus sem o consenso, sem a permissão dos povos africanos. Aí, eu pergunto para vocês, mas e os povos africanos? Não fizeram nada? E os europeus? Eles não pesavam na consciência deles disso que eles estavam fazendo? Eles não achavam que isso era errado? Bom, gente, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa nesse momento. Tá? Eu estou falando do final do século XIX. Final do século XIX, existia uma ideia de supremacia racial. Supremacia racial. Os europeus se julgavam como as pessoas mais inteligentes do mundo, portanto, eram superiores. Se eles eram superiores, brancos, mais inteligentes, então, estava no direito deles explorar a riqueza e mais, levar a civilização, porque eles se achavam civilizados, né? Levar a civilização a todos os lugares, a todos os cantos do mundo, tá? Então, o que eles estavam fazendo, na verdade? Não estavam oprimindo o povo africano, não estavam roubando o povo africano, não estavam explorando as terras africanas. Eles estavam levando a civilização, estavam tentando tornar os africanos civilizados, tá? E é isso aí, tem até uma expressão que se usa para essa época, e se usava muito, era o fardo do homem branco. Qual que era o fardo do homem branco? Levar a civilização para os outros povos, não só para os negros africanos, como também para os indígenas nativos, tanto na América quanto lá na Austrália, né, os aborígenes, e também na Ásia, enfim, né? Esse era o fardo aí dos povos brancos, tudo bem? Então, e aí a comunidade internacional aceitava isso também com naturalidade, né? Porque estava baseado em pesquisas científicas, né? De que o homem branco era superior, enfim, tá? Então, eles exploravam mesmo. Assim, a África foi dividida, tá? Então, aqui, ó, a África foi dividida ao longo de sua colonização, segundo os interesses dos colonizadores, que ignoravam a realidade e identidade dos povos, ou seja, eles não levavam em consideração o que os povos africanos achavam daquilo, tá? Simplesmente eles agrupavam aí os povos, as tribos, diferentes.
Imagine que a Rússia, de repente, fala assim, ó, esse trecho do país africano é meu. Só que nesse trecho aqui, gente, existem tribos que são rivais, historicamente rivais. Né? A França, a mesma coisa. Opa, eu quero essa outra porção aqui, que tem um rio importante. E aí, acabavam, né, definindo aí um território que dentro desse território tinha tribos inimigas. Ou então, ao fazer essa limitação de território, acabava dividindo um povo ao meio, ficando em dois países diferentes. Ou seja, o que os povos europeus fizeram? Criaram países, fronteiras artificiais, com base na ideia deles, sem ter conhecimento dos povos que viviam lá, sem ter conhecimento da cultura deles. Simplesmente chegaram lá e estabeleceram a divisão. Tá? Então, isso foi muito importante para a gente entender por que o continente africano é do jeito que é hoje, tá? Em grande parte. Tá. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês quais foram as consequências aí. Ó, antes da partilha da África, os reinos africanos, então, portanto, né, estavam dentro das fronteiras naturais, ou seja, antes dos europeus chegarem lá, cada tribo vivia no seu, digamos, país. Eles não tinham fronteira como nós temos hoje, tá? Eles viviam como os nativos brasileiros. Ocupavam uma determinada área e aí, sei lá, até aquela montanha, ou até aquela floresta, ou até aquele rio, eram os limites deles, tá? E eles viviam assim, com uma certa harmonia, porque assim, a gente não pode dizer que não existia conflito entre eles, existia conflito sim, tá? Mas, digamos assim, o continente era mais estável, politicamente falando, socialmente falando, tá? Não existia tantos conflitos e tanta miséria que aparece a partir dos conflitos, tá? Como se tem hoje, como se teve aí há 30, 40 anos atrás, tá? Então, os estados africanos foram traçados por fronteiras artificiais, segundo a vontade do colonizador europeu. A ocupação europeia provocou resistência e insurreições de nações que foram massacradas no decorrer do século XX. Ou seja, olha só, algumas nações até esboçaram resistência, lutavam, mas não tinha como resistir a um exército europeu, por exemplo, a uma força europeia. Eles eram muito mais desenvolvidos nessa questão. Então, não tinha como aí os povos nativos africanos conseguirem fazer frente aos soldados europeus, tá? Atualmente, o continente africano é o mais pobre do mundo e ainda há forte pressão sobre as riquezas naturais da África, como o petróleo, o ouro, o fosfato e os diamantes, tá? Então, o continente africano, gente, ele é muito rico, rico nas riquezas naturais, digamos assim, tá? O que falta ao continente africano é transformar essa riqueza natural em riqueza financeira e a partir disso o desenvolvimento, tá bom? Que leva em consideração aí a qualidade de vida. O que falta é isso, é transformar toda essa riqueza que está no solo, tá? Em uma riqueza em desenvolvimento, tá? Então, até hoje existe uma pressão e está todo mundo de olho, e hoje em dia a China está muito de olho no continente africano, aliás, é o país que mais investe lá, né, no sentido de explorar essa riqueza, mas as outras potências também. Beleza? Então, ó, essa é uma ideia assim abrangente do porquê que o continente africano, né, se encontra nessa situação de pobreza, dessa desestruturação, essa desorganização, ela tem um fator histórico, porque lá no passado houve uma exploração, e essa exploração fez com que o continente se estabilizasse. E esses conflitos, até hoje, sabe por que que até hoje? Porque é recente a independência deles. Esses países africanos, sabe quando que eles se tornaram independentes dos europeus? Século XX. Aí agora, né? 60, 70 anos, né? Na década de 70. A década de 70 ali, mais ou menos, até a década de 80, né? 60, 70 e 80 foi quando os países africanos passaram a buscar sua independência. Enquanto o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, os países africanos foram aí na década de 60, década de 50, 60 e 70. Tá bom? Então, eles são relativamente mais jovens, assim, independentemente falando, né, do que os países da América. Então, eles estão tentando se reorganizar. E aí, óbvio que fica o passivo, né? Significa a desestruturação, a desorganização que os europeus implantaram no continente africano,
você não resolve esses problemas em poucas décadas. É muito difícil resolver esses conflitos, tá? É por isso que ainda é um continente com muitos problemas políticos e econômicos. Tá legal? Então, beleza. Olha só, vamos pensar agora, então, a partir desse contexto, dessa conversa mais histórica do continente africano, vamos pensar como que a África, então, hoje, ela pode ser organizada. A gente olha para um continente africano hoje, sabe que são 54 países, cada um com suas características, mas a gente pode fazer uma regionalização em dois grandes grupos, digamos assim, dois grandes grupos, tá? Então, antes da gente entrar nessa ideia dos dois grandes grupos aí, vamos vamos analisar algumas outras regionalizações que são importantes. A primeira dela é a divisão geográfica. Vamos pegar o continente africano aqui e, do ponto de vista geográfico, né, vamos analisar quais são as regiões que nós temos aqui. Primeiro, é a região da África setentrional. Essa palavra setentrional quer dizer norte, tá? É norte. Norte da África, tá aqui, ó, essa região. Nós temos também a África Ocidental, tá? Lembrando que o Ocidente tá aqui à esquerda da gente, tá bom? Lembra que o meridiano de Greenwich é o que divide entre Ocidente e Oriente, tá bom? Os hemisférios aí. Portanto, aqui nós temos uma linha que passa aí, né? Do continente, o meridiano de Greenwich que passa mais ou menos por aqui. E essa porção, então, vai ser a África Ocidental. Temos a África Central, nessa região, a África Oriental, em oposição ao Ocidental, e aqui no sul temos a África Meridional, tá? A meridional significa sul, tá? O sul da África aqui embaixo. Então, essa é uma divisão geográfica, com base aí na espacialidade, tá bom? Temos uma outra divisão aqui muito importante. Essa divisão aqui é o que a gente chama de norte da África, e ela tem suas características. A maior parte da população que vive aí não é população negra, tá? É uma população branca de origem árabe. Então, nós temos aqui em cima, aqui, ó, os egípcios, nós temos a Argélia, né? Temos o Marrocos, a Tunísia. Esses povos aqui, gente, eles têm origem árabe, tá? E fala aí, com exceção dos egípcios, né? Eles falam o árabe, a religião, em sua maioria, que é islâmica, tá bom? E isso a gente vai explorar um pouquinho mais na aula da semana que vem, tá? Essa questão do islamismo aqui na África. E aí, eles têm suas características, suas culturas, diferente da África subsaariana. Tá aqui embaixo, ó, África subsaariana, porque subsaariana está abaixo do deserto do Saara, que se localiza aqui, tá bom? Toda essa África é conhecida também como África Negra, tá? Porque aqui estão os povos de origem negra, tá bom? Então, ao longo do tempo, essa região aqui, elas foram, digamos assim, ocupadas por povos que veio aqui da região do Oriente Médio, sobretudo da Arábia Saudita, tá? Então, essa aí é uma classificação também. Uma outra que muito importante diz respeito a essa região aqui, a gente vai chamar também de Magreb, tá? Magreb. É a região do Magreb também, eu vou explorar com vocês na próxima aula. Essa região aqui desses países mas de ocupação de população árabe, e lembrando que essa ocupação aqui não foi como a ocupação que os portugueses fizeram, que os europeus fizeram. Não, foi apenas a migração para essa região. Aqui está a Arábia Saudita e os povos, eles acabaram se espalhando, aí os povos árabes, né? Acabaram se espalhando e ocupando, vindo morar nessa região. Então, não é aquela ocupação que os europeus fizeram, né, de colônia, não, nada disso, é diferente, tá bom? Então, essa região do Magreb. E a palavra Magreb significa poente ou aí ocidente, tá? Porque se eu estou com referência aqui nesse país, que é a Arábia Saudita, todas as terras que estão para cá é o ocidente, ou seja, onde o sol se põe. Então, a palavra poente em árabe significa Magreb, tá? A região do Magreb é a região do norte da África, com exceção aí do Egito. Beleza? Fique atento para isso também, que isso costuma cair aí no vestibular. Beleza. Então, olha só. Vamos falar agora um pouquinho de economia do continente africano, tá?
O continente africano é o menos desenvolvido economicamente no mundo. Bom, até aí não tem segredo, né? Não tem novidade. A gente sabe que o continente africano é o menos desenvolvido e o mais pobre no mundo. Mas é o que eu disse para vocês: pobreza no sentido de quê? De que não há ah, riqueza para se investir no desenvolvimento. Mas essa riqueza ainda está lá, bruta, no solo. Ela só precisa ser transformada. Tá? A partir do momento que isso passa por uma transformação, né, quando eu falo recursos minerais, eu estou falando dos minérios, estou falando do ouro, prata, cobre, ferro, eu estou falando da plantação, da agricultura, eu estou falando desses produtos naturais que podem ser transformados por uma indústria e aí eles passam a comercializar isso com o mundo. E aí eles acumulam riqueza. O que está faltando é esse processo ainda que não foi feito, tá bom? Mas está começando a fazer. Sua economia está baseada na agricultura e pecuária de baixa produtividade. Que tipo de pecuária é essa? De baixa produtividade? Agricultura de baixa produtividade. É aquela, gente, em que não há emprego de tecnologia, tá? É quando o camarada chega lá na base da enxada, tá? O uso de animais para arar a terra, por exemplo, para plantar, né? Então, é chamado hoje em dia de agricultura de baixa produtividade porque não há uma sistematização, o uso de sementes selecionadas, irrigação, né? Em quantidade de terras enormes, não tem isso. É simplesmente aquela agricultura e a criação de animais de forma mais natural possível. Por isso que é de baixa produtividade. O parque industrial é incipiente. O que significa isso? Que é pequeno. É pequeno. São poucas indústrias que existem nos países, né? Com exceção de um país ou outro aí que é um pouco mais industrializado, né? Como a África do Sul e também o Egito, né? Os outros dos demais países, quando tem indústria, a indústria é bem básica, tipo indústria de tecido, né? Indústria de couros, enfim. E aí, não supre, né? Na verdade, não produz uma coisa suficiente, uma quantidade suficiente para, digamos assim, produzir riqueza, tá? Os países que mais se destacam por ser parcialmente industrializados, está aqui, ó, a África do Sul e também o norte da África. Quando eu disse para vocês lá, aquele norte da África que tem lá os países de origem árabe, né, população de origem árabe, ali também tem um parque industrial um pouquinho mais desenvolvido. Então, se vocês analisarem aí, quais as regiões, né, que tem que é um pouquinho mais desenvolvida no continente africano, a gente vai chegar nessa seguinte situação aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte: países desenvolvidos está em verde, está aqui embaixo, está em inglês aqui, mas a gente vai lendo aqui, né? Países desenvolvidos está em verde. Vocês estão vendo algum país verde aqui? Não, né? Tá, porque não tem, tá? Aqui, esse mapa da África, ele foi retirado, gente, de um mapa mundi, tudo bem? Só que aí, lá os outros países apareciam, né? A Europa, os Estados Unidos e tal. E aí foi feito um recorte e deixou só o continente africano. Por isso que a legenda ficou assim, mas não tem aqui um país desenvolvido verde, tá? Aqui também, ó, países de economias em transição, é um amarelo, não é esse laranja aí, tá? É um amarelo. Também não tem no continente africano. Por quê? Esse amarelinho aqui diz respeito à Rússia. A Rússia era um país socialista, né? E estava se tornando capitalista, assim como vários países lá da Europa. Então, eles eram amarelo lá, tá? Mas para a gente não serve aqui. E o que vai servir para a gente são essas duas legendas, ó, o laranja e o vermelho, tá bom? Então, ó, países em processo de desenvolvimento, ou seja, eles estão passando por um processo de desenvolvimento. E aqui são os países poucos desenvolvidos, bem pouco desenvolvidos, e aí a gente começa a fazer aquela análise, né, que é o norte da África e aqui o sul da África com destaque para a África do Sul, esse país aqui. Eles são os mais desenvolvidos. E um país ou outro aí também está começando a se desenvolver. Mas, no geral, a África negra aqui, ó, com exceção da África do Sul, são os países mais pobres do continente africano. Tudo bem? Tá legal até aí? Vamos ver aqui, então, uma outra classificação. Nossa, eu botei tudo aqui. Só um minuto. Aqui. Não. Aqui, economia. Isso aqui, eu queria mostrar esse aqui agora, esse outro mapinha.
tá? Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, vamos ver o IDH. Através da análise do IDH, a gente também consegue saber quais são os países mais desenvolvidos aí, tá bom? Olha aqui. Novamente aparece de cor mais escura, portanto, IDH mais elevado, tá? Ó, IDH mais elevado, cor mais escura. Lembra lá no primeiro ano, estudo de cartografia? Que tipo de mapa que é esse aqui? Ah, pessoal, isso é um mapa ordenado, né? Uma cor só variando na tonalidade. É isso mesmo, gente. Aqui mostra a intensidade. Quanto mais escura a cor, o fenômeno é mais intenso, ou seja, valores mais altos, ó. Então, IDH maior significa país mais desenvolvido. Mas calma lá que vamos tentar entender esses números aqui, tá bom? O IDH, para quem não lembra, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele varia de 0 a 1. Quanto maior a nota dele, ou seja, mais próximo de 1, mais desenvolvido ele é. Quanto mais próximo do zero, mais pobre, menos desenvolvido. Tá bom? E ele leva em consideração três fatores: a expectativa de vida, a economia, tá? E a educação. Então, são esses três fatores que é levado em consideração para dar uma nota. E essa nota varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido. Então, vocês percebam aqui que no continente africano, a maior nota é 0,68. Gente, 0,68 não é um IDH muito elevado. É para a realidade do continente africano, mas não no mundo, tá? O país vai ter uma nota boa, considerada desenvolvida, a partir do 0,80. Aqui está 68, tá? Então, do 0,8 aí, 80, se eu considerar duas casas decimais aqui, é considerado desenvolvido, tá? Senão tem um médio desenvolvimento para baixo. Então, percebamos o que aqui? Que a maior parte dos países africanos não tem um bom desenvolvimento, não tem uma boa classificação, com exceção aí do norte da África e aqui também países aqui do sul do continente africano, tá bom? Mais uma vez, corroborando a ideia de que são essas duas localidades que apresentam os países mais desenvolvidos. Tá, então, ó, analisamos o que aqui? Analisamos a questão dos países em desenvolvimento, aqui o IDH, e aqui nós temos a renda per capita, o PIB, né? PIB per capita. Lembra aqui que é um PIB per capita? Gente, o PIB é toda a riqueza que o país produz. Isso é o PIB, Produto Interno Bruto. PIB, toda a riqueza que o país produz durante um ano. Imagine vocês que toda a riqueza produzida em um país durante o ano, ele é dividido pelo número de habitantes desse país. Daria um valor X igual para todo mundo, para cada habitante desse país. Imagine assim o Brasil. O Brasil produz de riqueza 1 bilhão de reais no ano de 2020. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, divide. Aí a gente vai saber quanto cada brasileiro teria, hipoteticamente, de riqueza. Se essa riqueza fosse dividida igualmente para cada brasileiro, desde um bebê que acabou de nascer até a pessoa mais idosa desse país. Tá bom? Então, isso é o PIB. Por que criou esse índice? É um índice que dá uma ideia mais ou menos aí se o país é rico ou não, tá? Então, se o país tiver uma renda per capita alta, significa que o país é rico, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A cor verde aqui tem renda per capita mais alta, ó. Pode ver que vai aumentando, ó, acima dos 4 mil dólares. Esse verde mais claro é entre 2 mil e 4 mil dólares, e assim por diante, vai diminuindo. Então, a gente percebe novamente que os países aqui, ó, dessa região central da África, são os mais pobres. E a região norte do continente africano e a região sul é onde estão os países com um pouquinho mais de desenvolvimento. Tá bom? Só para título de comparação. Ó, renda per capita de 4 mil, acima de 4 mil. Mas não vai estar muito acima dos 4. Vai ter 5 até 6 mil aqui, tá? Pra vocês terem ideia, qual que é a renda per capita do Brasil? Alguém tem ideia? Qual que é a renda per capita do Brasil? Hoje, em dólares. Se vocês não sabem, está por volta dos 8 mil dólares. 8 mil dólares. É como se cada um de vocês aí, ó, que estão aí agora, tivesse direito a 8 mil dólares, tá? Bom, eu não ganho isso, né? Alguém tá ficando com minha parte aí, porque eu não ganho isso, não, né? Mas, enfim, isso varia, gente, também de ano para ano, depende da economia, tá? Do que se o país vai produzir no ano ou não. Esse ano, por exemplo, 2020,
esse ano praticamente não está existindo, né? Em termos econômicos, que o PIB caiu aí 7%, né, no Brasil, a economia brasileira encolheu, voltou ao que era lá nos anos 2000, né? Voltou ao que era lá. Tanto que diminuiu aí por conta da pandemia, tá? Mas estava por volta dos 8 mil dólares o PIB, a renda per capita e o PIB per capita brasileiro. Só para vocês terem uma comparação. Ou seja, no geral, os países lá são bem pobres, tá? Então, avançando aqui. Vou mostrar mais umas imagens aqui para vocês. Olha só a questão desses países mais industrializados. A gente fica na cabeça de que o continente africano é só pobreza, né? Só pobreza, só a pessoa passando fome, aquelas pessoas esqueléticas, né? Aquelas crianças assim doentes. Isso acontece. Na verdade, acontece sim, e bastante, né? Mas são situações e quando afeta, por exemplo, uma grande seca, quando uma grande seca afeta alguns países aí africanos, e aí eles têm essa dificuldade. Então, as pessoas começam a morrer. Morrer de fome, tá? Morre por falta de alimento, gente. Isso acontece, tá? Não é difícil encontrar em determinados períodos, em determinados anos, que alguma população de algum país africano, as pessoas estão morrendo de fome, não tem o que comer. Tudo bem? Mas também tem um outro lado, tem outra face. Alguns países são industrial, têm uma industrialização, né? E aqui eu trouxe uma foto para vocês para mostrarem como é esse processo de industrialização, tá? Indústria automotiva, de tecelagem, né? Indústrias diversas. E tem também aí a questão da agricultura, um pouco mais primitiva, com o uso de ferramentas manuais, sem investimentos tecnológicos, como é a agricultura nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil. O Brasil tem uma das agriculturas mais modernas, né? Sobretudo lá no Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Lá tem muita tecnologia no campo. Então, a agricultura brasileira, não só a agricultura como a pecuária, ela é avançada no Brasil. E aqui no continente africano é mais precário. Olha aqui a criação de animais, né? Você vê que tem um pastor aqui, ó, com a varinha na mão, né? Um pastor, vai pastoreando o gado. Tem no Brasil? Tem, mas nós também temos a criação em confinamento, né? Aquela pecuária intensiva, onde o gado fica, né, em galpões, né? E ali há todo um controle. Eles não vivem solto no pasto, né? Vivem controlados, né? A aplicação aí da ciência no campo. Tudo bem? Então, temos aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês darem uma olhada de como é a situação. Tá, então olha só, gente. Só para retomar aqui, então, tá? Por enquanto é isso. Então, de que nós falamos? Estamos falando da regionalização do continente africano. A própria habilidade falava isso, né? Extrair informações dos mapas. Então, a gente viu que o continente africano, ele basicamente se divide em dois grandes grupos. Aquele de países que estão bem no norte e bem ao sul, que tem um pouquinho mais de industrialização, e o restante dos outros países na região central, que são bem pobres, tá? Lembrando que essa pobreza, ela é consequência de uma desestruturação que aconteceu lá no passado, onde os europeus, né, exploraram as riquezas, criaram os países, e aí gerou-se muito conflito. O que mais atrasa esses países africanos se desenvolverem, gente, são os conflitos. Existem muitos conflitos lá, tá? O presidente não fica no poder um ano. Tem país lá que põe o presidente, mata, assassina o presidente, coloca outro, enfim, porque são vários grupos de etnias diferentes no mesmo país. E aí tem muitos conflitos, e os conflitos não deixam o país se desenvolver, tá? É preciso primeiro chegar a uma estabilização social e aí fazendo com que a economia cresça depois, se desenvolva, tá bom? Lembrando que país rico não é sinônimo de desenvolvimento, tá? Existem países ali produtores de petróleo, tem muito petróleo, né? De riqueza natural assim fabulosa, mas não transforma isso em recurso financeiro e também não transforma isso em desenvolvimento. Tudo bem? Então essa foi aí mais uma parte da realidade do continente africano que eu trouxe aqui para vocês. Beleza?